Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui. Há um tempo atrás eu me vi frente a frente com esse poema de um poeta brasileiro chamado José Paulo Paes. A torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, mas pior, o gosto do escuro. A porta fechada, mas pior, a chave por dentro. E quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu vi o que eu considero ser um retrato da nossa geração. Nossa geração perdeu a sede e já não tem nenhuma noção da falta de água que sofre. A nossa geração tem gosto do escuro e por isso já não consegue perceber que a luz está distante. A nossa geração está com as portas da felicidade, da alegria, da bênção, da paz fechadas para si mesma, nos seus projetos, nos seus sonhos, mas a chave está por dentro. Ela já não tem sonhos, expectativas, nem mesmo, muitas vezes, o desejo da mudança. Nós somos de uma geração cansada de lutar. Nós somos de uma geração que se deixa acomodar facilmente. Nós somos de uma geração que já não luta, que já não tem um fogo interior, uma geração que já não tem projetos, uma geração que deixa a vida passar, que deixa a vida levar. Isso é cantado em samba, isso é cantado em rock. Eu quero que a vida me leve, deixa a vida me levar. Eu já não tenho horizontes bem traçados. Eu quero mais é que os dias passem. Eu vou empurrando com a barriga, como a gente diz normalmente. Nós somos de uma geração estressada de si mesma. Nós somos de uma geração que perdeu o gosto pela vida. Nós somos de uma geração que perdeu o prazer das coisas que Deus tem nos dado diariamente, colocado à nossa disposição. E infelizmente, essa é uma realidade que chega e atinge de alguma maneira também a igreja. Porque se há uma tendência natural na vida cristã, inclusive, é a tendência ao desânimo, é a tendência ao marasmo, é a tendência à acomodação, mesmo quando a acomodação não é nem permitida, porque nós estamos vendo ou deixando passar as grandes oportunidades de bênçãos que Deus tem para nós. O Augusto Cury, nesse seu último livro, O Futuro da Humanidade, diz que o ser humano, infelizmente, se acostuma e se acomoda a tudo, inclusive ao caos. Então há momentos em que a acomodação seria absolutamente proibida. Não podemos, temos que levantar, andar, fazer alguma coisa. Mas a tendência é que desanimemos, deixe isso para lá, cansemos, não tenhamos mais sede de lutar, não tenhamos mais nenhuma vontade de ver as coisas acontecerem. E um dos inimigos implacáveis que acabam fortalecendo essa nossa tendência e muitas vezes nos jogando ao desânimo é o tempo. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas parece que quanto mais tempo nós fazemos alguma coisa, mais fácil é desanimarmos dela.
Casais que desanimam do casamento depois de um determinado tempo de relação conjugal. Famílias que desanimam dessa convivência interna depois de alguns anos. Profissionais que desanimam nos seus empregos porque os seus empregos já são ali enfrentados, vivenciados há muito tempo. E muitas vezes na igreja então, crentes que por já estarem aqui há muito tempo, há muitos anos, estão desanimados. Já não veem mais perspectivas, já não têm expectativas, já não sonham mais. Estão acomodados, aquietados, estão deixando a vida passar e muitas vezes ficam pensando se não seria melhor abrir mão de tudo, desistir, abandonar. Desânimo, cansaço, tristeza, uma vontade de jogar tudo para o alto. Eu acredito que seja esse o tema da parábola que nós acabamos de ler. Por quê? Porque essa parábola é contada num contexto que começa no versículo 16 do capítulo 19. No versículo 16 do capítulo 19, nós temos aí a história do encontro entre Jesus e um jovem rico. Um jovem se aproxima de Jesus e consta no texto que era um jovem rico e pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele é: quanto custa? O que eu tenho que fazer? O que é que está à minha disposição, ao meu alcance, para que eu possa herdar a vida eterna? Essa é a pergunta daquele jovem. Eu tenho recursos, eu tenho riquezas, eu tenho bens, e eu quero saber o que eu faço para herdar a vida. Eu quero comprar isso. Que preço tem? Me fale que eu posso pagar. E aí quando Jesus ouve essa palavra, ele joga com o que seria de repente a moralidade desse jovem. E diz assim: você conhece os mandamentos, tem praticado? E aquele jovem, ainda mais seguro de si mesmo, diz: desde a minha infância. Tudo. Todos os mandamentos que o Senhor mencionou, eu pratico desde a infância. Então eu posso fazer alguma coisa, eu só quero saber o quê? Eu ainda não me sinto dentro desse projeto chamado Vida Eterna, embora eu tenha muitos recursos. Então eu quero saber o que falta fazer que eu sei que eu posso fazer. Aí Jesus olha para aquele jovem, a Bíblia diz que Jesus o amou. Diz para ele: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois volta e me segue. Sabe o que Jesus estava falando para esse jovem? Vá, livre-se de todos os seus recursos, livre-se de toda a riqueza que faz com que você se sinta tão apto e tão capaz de fazer alguma coisa, dê para os pobres só para não jogar fora, só para não jogar no rio, para não pôr fogo, e depois você volta e me segue. Porque a palavra de Jesus aqui não é um incentivo à prática da caridade. A palavra de Jesus é só uma palavra contra o desperdício. Dar aos pobres não é porque isso traria a vida eterna para esse jovem, mas é que pelo menos não jogaria no lixo. Mas quando você não tiver mais nada, volte. Aí eu vou te dizer o que é que você precisa fazer. Porque salvação é isso. É graça de Deus. E aquele jovem queria comprá-la. Então você quer saber o que você tem que fazer? Fique sem nenhum recurso. Volte sem um centavo no bolso. E aí você me siga. Porque só quando você estiver sem recurso nenhum, livre de tudo isso que te faz arrogante e achando que pode comprar a salvação, é que você pode voltar e eu te direi como é que você deve proceder. E aí a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste. Ora, claro que ele saiu triste, pois era dono de muitas riquezas. Ele queria fazer alguma coisa, porque se sentia capaz. E Jesus lhe disse: abra mão da sua capacidade, e aí depois volte. E aí quando aquele jovem sai entristecido, os discípulos ficam encasquetados, encafifados, e eles olham para Jesus e dizem: mas mestre, e aí? Como é que perde um sujeito bom desse? Deixa ele embora. E aí Jesus responde assim: para um rico é impossível entrar no reino de Deus. E aí os discípulos, que também estão acostumados a essa relação de poder, falam: mas então quem é que pode salvar-se? Se para um rico é impossível entrar no reino, quem entra então? Se um sujeito como esse, que pode tudo, não entra, e nós que não podemos nada, vamos entrar quando? E aí o que Jesus responde? Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Mais uma vez, é graça. Um rico por si mesmo não pode entrar. Se confiando nas suas riquezas, não vai entrar. O rico precisa fazer o que Zaqueu fez naquele dia: abrir mão da confiança nas riquezas. O rico precisa fazer o que Paulo fez em relação a tudo que lhe era caro. Considerei todas as outras coisas como lixo, a fim de ganhar a Cristo. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é: para um jovem, ou um adulto, ou quem quer que seja, herdar a vida, a primeira coisa, o primeiro passo é reconhecer que não pode fazer nada a esse respeito, a não ser aceitar de graça o que gratuitamente Deus está oferecendo. E aí os discípulos param, pensam,
e perguntam assim: mas e nós? Nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos nossa família, nossas coisas, nosso trabalho e viemos aqui e te seguimos. Porque se não há garantia, se não é pelo que nós fazemos, mas é graça, que garantia nós temos de que o que fazemos é importante? É isso que os discípulos estão perguntando. Porque se aquele jovem não podia fazer nada, embora tinha tudo, e se ninguém pode fazer nada, é só Deus, e se tudo isso é fruto exclusivamente da graça de Deus, que garantia nós temos de que vale a pena fazer o que nós estamos fazendo? Que garantia nós temos de que ter deixado tudo, aberto mão de tudo para te seguir, foi o passo mais certo? Como é que nós podemos nos alegrar pelo fato de termos abandonado a nossa vida toda para vir atrás de ti? E aí Jesus responde para eles a partir do versículo 28 do capítulo 19. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão primeiros, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O que é que Jesus responde para os discípulos aqui? A garantia de que vocês não fizeram nada em vão é a fidelidade de Deus. Vocês não tenham dúvida que nada do que vocês fizeram vai passar desapercebido diante de Deus. Deus é fiel. Vocês não têm vantagem nenhuma em fazer o que vocês estão fazendo, porque quando o Filho do Homem vier na sua glória, vocês receberão muito mais do que abriram mão. Então, de novo, não há vantagem e não há nenhum mérito nisso. Se vocês estão, por alguma razão, se vangloriando pelo fato de que fizeram alguma coisa, então eu quero que vocês saibam que, primeiro, Deus vai recompensá-los infinitamente mais. Então não é vantagem. Não é vantagem ter feito alguma coisa para Deus e receber de Deus 100 vezes mais. Agora, segundo, vocês precisam saber que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E aí essa frase aparentemente parece não ter nada a ver, mas ela tem. Por quê? Porque ela inaugura a parábola que nós lemos, que termina exatamente com esse verso. Há muitos últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. E aí nós precisamos entender a parábola para entender onde Jesus queria chegar com seus discípulos. E eu estava falando no começo sobre desânimo e cansaço. O que acontece é que na parábola de Jesus, um sujeito tem uma vinha e é dia de colheita. E ele precisa colher tudo naquele dia. A colheita é urgente e ele precisa colher tudo num dia sob pena de perder o fruto do seu trabalho. Ele sai à praça, e a praça é o lugar onde os trabalhadores ficam reunidos para oferecer mão de obra braçal. Você conhece, por exemplo, o ponto de chapa? E às vezes você vê na estrada uma plaquinha escrito ponto de chapa. Ponto de chapa é um lugar onde pessoas que podem fazer trabalho braçal ficam, a fim de que caminhoneiros, chegando numa cidade precisando descarregar o caminhão, paguem uma quantia para essas pessoas ajudarem a descarregar. Então elas ficam lá, se passar um caminhoneiro e precisar de ajuda, paga essa ajuda, essas pessoas descarregam um caminhão, depois vão embora e o caminhoneiro segue também a sua vida e elas estão lá no outro dia, no dia seguinte, para se oferecer de novo para trabalhar. Na época de Jesus, as pessoas ficavam nas praças assim, aguardando uma oportunidade de trabalho, aguardando uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Eram pessoas que não tinham muita qualificação artesanal, intelectual e que tinham na força de trabalho braçal o grande valor que poderiam oferecer. E ficavam ali. Esse dono de vinha, então, foi para a praça para regimentar trabalhadores para a sua vinha. Ele chega às 6 horas da manhã e escolhe, dentre as pessoas que estão lá na praça, vários trabalhadores que ele manda para a sua vinha. Esses trabalhadores saem e vão para a vinha e começam o trabalho. Quando chega 9 horas da manhã, esse dono da vinha olha e diz assim: esse povo não vai terminar a tempo. Eu vou precisar de mais gente. Volta na praça e arregimenta mais um tanto de trabalhadores. Vão para a minha vinha, que eu estou precisando de ajuda. E esses trabalhadores vão 9 horas da manhã para a vinha desse sujeito. Quando dá meio-dia, esse dono da vinha olha de novo e fala: esse povo não vai acabar, minha colheita é urgente, eu tenho prazo para terminar isso. E volta para a praça. Ao meio-dia, depois às 3 horas da tarde, e arregimenta novos trabalhadores para a colheita. Ele precisa terminar a colheita antes de escurecer. E quando são 5 horas da tarde, o que o meu texto chama de hora 1/10, ele volta para a praça e arregimenta outros tantos trabalhadores. Ele diz: corram lá para a minha colheita porque eu preciso terminá-la hoje.
E esses trabalhadores vão para a colheita e ajudam a terminar a colheita. Colheita terminada, o administrador da fazenda chama todos os trabalhadores para acertar as contas. Começa pelos que chegaram por último, às 5 horas da tarde, e lhes pagam 1 denário. Por quê? Porque 1 denário é o valor mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver num dia. No período de Jesus, um trabalhador braçal ganhava de salário 1 denário, que era uma espécie de salário mínimo da época para um dia de trabalho. Menos que isso, nenhum trabalhador podia ganhar. Porque se ganhasse menos de 1 denário, não punha comida em cima da mesa. E a hora que ele chama esses trabalhadores, está aqui, 1 denário cada um. Quando os que chegaram às 6 horas da manhã viram isso, fizeram uma conta rápida na cabeça. Se 1 hora vale 1 denário, hoje nós vamos sair daqui com 12 denários. Trabalhando há 12 horas aqui. E qual não é a surpresa deles? Quando eles são chamados e está aqui 1 denário cada um. Quando eles recebem aquele valor, eles começam uma espécie de motim ali. Vão provavelmente para perto da casa daquele dono da vinha e começam a fazer uma espécie de piquete. Organizam ali o primeiro sindicato da história, né? E começam a queixar-se do valor que receberam, e não é isso, e não é justo. E aí o dono da vinha ouve tudo aquilo e vai tirar satisfação. O que vocês estão reclamando? Nós estamos reclamando que nós estamos aqui desde as 6 horas da manhã, trabalhando, nos desgastamos, e esses que chegaram 5 horas da tarde receberam o mesmo que nós. E aí aquele dono da vinha diz para aqueles homens assim: amigos, eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Eu não combinei com vocês 1 denário? Não foi o que vocês receberam? Peguem o que é de vocês e vão embora. Porque se eu quero dar 1 denário para os que chegaram por último, acaso é mal aos olhos de vocês que eu seja bom? Eu não posso dar o que é o valor mínimo de um dia de trabalho para esses que chegaram por último? E aí a parábola termina. Porque muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Sabe o que está em jogo aqui, irmãos? O que está em jogo aqui é o seguinte: Jesus sabia que os seus discípulos estavam preocupados com o que seria deles em relação a todos os sacrifícios e todas as renúncias que eles haviam feito para andar com Cristo. E à medida em que eles colocaram para Jesus essa questão: nós deixamos tudo para seguir-te, o que Jesus responde é: primeiro, vocês não vão deixar de ser recompensados, mas segundo, vocês têm que entender que vocês não são melhores que ninguém por terem feito isso. E que o fato de vocês receberem 100 vezes mais de tudo que vocês abriram mão quando da vinda do Filho do Homem, não significa que os demais, mesmo os da última hora, não vão receber igualmente. Ou seja, os primeiros que chegaram, os primeiros que abraçaram o reino, os primeiros que se entregaram a essa vida de seguir a Jesus, não são em nada melhores do que os que chegaram por último. Pedro não é melhor do que o ladrão na cruz, que recebe a salvação no apagar das luzes da sua história. Tiago, André, não é em nada melhor do que os cristãos que se convertem já no final das suas vidas e acabam morrendo logo em seguida, sem a oportunidade de desenvolver grandes obras na presença de Deus. Crentes que têm 20, 30, 40 anos da igreja não têm mais méritos do que os que chegaram ontem, hoje e vão chegar amanhã. O que acontece é que esses primeiros, que podem se sentir últimos e que serão últimos, e que serão muitas vezes tratados como últimos, porque vão ficar de repente à sombra daqueles que chegaram por último e agora são primeiros. O que esses não entendem é que o grande privilégio que lhes foi concedido foi o fato de realmente terem chegado primeiro. Porque o que acontece naquela praça, irmãos, é que enquanto esses reclamões aqui do final do texto acham que não foi justo terem recebido o mesmo valor do que aqueles que chegaram faltando 1 hora para o dia acabar, eles se esqueceram da alegria, do entusiasmo, da felicidade que eles viveram às 6 horas da manhã, quando foram escolhidos para o trabalho. Porque aquela praça era lugar de alegria para uns e de desespero para outros. Afinal de contas, não havia drama pior para um sujeito qualquer do que ficar na praça o dia inteiro e voltar para casa sem dinheiro no bolso. O drama de ficar naquela praça o dia inteiro era o drama de saber que
que eu vou voltar para casa e eu não tenho nada para oferecer para os meus filhos. O drama de ficar naquela praça é o drama de saber que vai chegar em casa e a esposa vai chorar porque mais uma vez o marido não conseguiu dinheiro. O drama de ficar naquela praça é o drama da vergonha, de não ter qualificação, de não ter o que oferecer, de depender dos outros para ter um trabalhinho, de depender dos outros para ganhar o mínimo que uma pessoa precisa para viver. Então aqueles homens que chegaram nos finalmente, por terem passado, ou melhor, aqueles homens que chegaram na primeira hora, por terem passado o dia inteiro ali trabalhando, por alguma razão se esqueceram que em nada eram melhores que os outros, que foram privilegiados, que chegaram na primeira hora e que agora estavam desfrutando de uma calma e de uma tranquilidade de quem já podia saber que ia chegar em casa com dinheiro no bolso. Enquanto seus amigos ficaram na praça desesperados, porque já era 9 horas e ninguém chegou. E aí chega alguém às 9 horas, arregimenta mais uma turma e fica uma turma grande lá, sem trabalho, e vai passando o dia. Meio-dia tem gente naquela praça, com o coração apertado, não consegui nada hoje. Chega alguém para arregimentar de novo, meio-dia, coisa rara. Mas mesmo assim alguns não foram escolhidos. 3 horas da tarde de novo, mesma coisa, muita gente vai e teve gente que ficou. É 5 horas da tarde, a praça é lugar de desespero total. Quem que em 5 horas da tarde vai convidar alguém e pagar um denário? Quem? Quem vai me dar o dinheiro de hoje, 5 horas da tarde eu estando aqui na praça? Que desculpa eu vou dar quando eu chegar? O que eu vou dizer quando eu chegar? Os que chegaram na primeira hora esqueceram-se disso. Por isso a primeira lição que essa parábola nos ensina é que o fato de termos sido chamados é um privilégio que tem que nos conduzir à humildade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. O fato de termos sido chamados, quem sabe, alguns de nós na primeira hora ainda, é um privilégio que tem que nos conduzir à humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós estamos aqui há 10, 15, 20 anos, é sinal de que há 20, 15, 10 anos já não estamos na praça da vida desesperados por não sabermos o que vai ser da nossa vida. Se estamos aqui há 30, 40, 50 anos, é certo que passamos por muitas lutas nesse período. É certo que o sol queimou a nossa cabeça na hora mais difícil do dia para se trabalhar. Eu fico imaginando esses trabalhadores da primeira hora, quando chegou 11 horas da manhã. Estavam exaustos, obviamente. Cansados, a colheita era muito grande, o ritmo era de urgência. O sol estava escaldante. Estavam trabalhando, feito uns condenados, precisavam render. Meio-dia estavam lá, talvez limpando o suor da testa, respirando fundo de novo. E se apresentando de novo para o trabalho. Não, nós temos que fazer, nós temos que terminar. É certo que quem já chegou faz tempo passou por várias lutas que os que estão chegando agora nunca enfrentaram. É certo que os que estão na fé há muito tempo já tiveram decepções, desilusões que os que estão chegando agora nem sabem o que é. Mas também é certo que enquanto homens estavam na praça, o sol também lhes queimava igualmente, só que lhes queimava por dentro e por fora. Porque além de lidar com o sol escaldante na praça, também tinham que lidar com o fato de que não tinham o que oferecer e não tinham a quem recorrer. Então eu sei que eu e você que estamos aqui há muito tempo, e você que está chegando agora, essa mensagem também é para você, porque você vai ficar aqui muito tempo. Esse é o nosso desejo, você vai seguir conosco, e a vida cristã vai proporcionar para você momentos difíceis. Mas quando os momentos difíceis chegarem, lembre-se que foi um grande privilégio você ter sido chamado a hora que foi. E que você não está mais na praça da vida, sem esperança e sem Deus no mundo. Porque o seu nome já está escrito no livro da vida. E você vai chegar em casa ao final dessa vida com a sensação de que está com o dever cumprido. Então eu sei que não é fácil. Eu sei que para esses homens não foi fácil, mas eles tiveram um privilégio que os demais não tiveram, sem ter nada para oferecer. Sem ter nada para oferecer. Porque o que acontece é o seguinte, todos eles eram trabalhadores braçais. Não havia muitas diferenças entre eles, irmãos. Eles estavam numa praça para se oferecer porque era isso que eles faziam sempre. Eles eram acostumados a esse serviço. E no serviço que eles tinham que fazer, não há muita diferença entre mais novos, mais velhos, mais fortes. É questão de experiência, é bater a faca no lugar certo, cortar do jeito certo. Então eles não, visualmente assim, um não é melhor que o outro. De repente chega um dono de uma vinha lá, e ele olha para aquele conjunto de homens e diz assim, você e você venham trabalhar na minha vinha. Isso é graça. É assim a escolha de Deus.
Deus nos escolheu e nós não tínhamos nenhum critério em nós mesmos para dizer, olha, Senhor, me escolha por causa disso. Eu fiz um batismo há alguns anos na nossa igreja lá em Marília, e conversando com as pessoas, assim, antes do culto, algumas pessoas, uma das irmãs que seria batizada naquele dia resolveu me dar um breve testemunho. E ela olhou para mim e disse assim, pastor, hoje eu tenho convicção da razão pela qual Deus me salvou. E eu disse, irmã? Pensando, né? Puxa, que bênção. E qual foi? Ela falou, eu sempre fui muito boa. Sempre tive um coração, pastor, igual o meu não tem. Então é claro que Deus tinha que me salvar. Esse não é o Espírito, você sabe disso. Não tem nada a ver com alguma coisa que Deus tenha visto em nós, é graça, inexplicável graça. Deus nos fez o convite e nós dissemos sim, e louvado seja o seu nome. Nós não tínhamos nada para oferecer e Ele nos salvou. Aqueles homens não tinham nada para oferecer e foram alcançados. Tinham que estar humildes nesta hora. Mas com o decorrer do dia, com o sol escaldante, com o trabalho feito exaustivamente, começaram a achar que tinham motivos para se orgulhar. E quando chegaram na fila do salário, realmente acreditaram que iam receber mais, porque se consideravam merecedores demais. Você que está chegando agora, o mais tempo que nós passemos aqui juntos, trabalhando, servindo, nosso grande desafio é o desafio da humildade diante de Deus. Porque tudo é graça. É Ele quem cuida de nós. É Ele que nos sustenta. Tudo vem dEle, é para Ele. Davi, quando fez aquela campanha maravilhosa para donativos para a construção do templo, fez uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. Senhor, tudo vem de Ti, e das Tuas mãos Tu damos. Essa é uma das orações mais bonitas da Bíblia. Tudo vem de Ti, e das Tuas mãos Tu damos. O nosso privilégio é termos sido chamados por Ti na primeira hora. Não tínhamos nada para oferecer, e às vezes já esquecemos do medo que estávamos no coração na primeira hora, e do quanto nos sentimos felizes por termos sido chamados. Eu fico vendo esses homens da primeira hora, enquanto aquele dono da vinha olhava para a oferta de trabalho, nos seus corações devia haver um único pensamento: me escolha, por favor, me escolha. Me escolha, eu não posso voltar para casa hoje sem um denário. Eu não posso voltar para casa hoje sem um dinheiro. Não era gente com poupança, irmãos. Não era gente com aposentadoria. Era gente que, se não trabalhasse no dia, não comia. E aí vem um dono de vinha para escolher trabalhadores. Me escolha, por favor. Eu preciso trabalhar. Não tenho o que dizer nessa hora, é só torcer aqui por dentro. Estavam ansiosos, nervosos, tensos. Sabiam da desgraça que seria não serem escolhidos. E de repente o foram. De repente alguém chega e diz: você venha. E aí vem uma alegria no coração, uma coisa linda, maravilhosa. Eu vou voltar para casa com dinheiro hoje. E aí o dia vai passando, eles se esquecem disso. E começam a achar que são merecedores. Cuidado. Os muitos anos de igreja não devem nos conduzir ao orgulho, mas devem nos conduzir à humildade. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui há mais tempo. Muitas pessoas ainda vão chegar. E eu dou graças a Deus todos os dias por ter chegado quando cheguei. Eu não fiquei naquela praça. Deus me escolheu pela sua graça. Você é um agraciado de Deus. Nunca perca isso de vista. Segunda lição que nós podemos aprender desse texto é que o privilégio de servir a Deus na sua vinda, na sua vinha, no seu reino, na sua obra, é um constante convite à gratidão. O que esses homens fazem a hora que eles percebem que eles não ganharam o que tinham que ganhar, o que queriam ganhar? Eles murmuravam, eles reclamaram, eles começaram a queixar-se, porque o tempo às vezes nos deixa assim, críticos demais, murmuradores demais. Nós achamos que já estamos aptos a criticar as coisas, a criticar os outros. Eu estou na igreja evangélica, na IPI especificamente, desde que eu nasci. Fui batizado na minha infância na IPI da Água Rasa. Fui membro na igreja de Osasco até os meus 18 anos. Depois fui para a igreja em Marília, onde fiquei até o ano passado. Então aí, 30 anos, mas de consciência plena de alguma coisa, os últimos 12. Eu já vi muita coisa dentro da igreja, irmãos. Muita coisa. Eu conheço os bastidores das igrejas, não só da IPI, de várias. Já fui pregar em muitas igrejas, em muitos lugares. Já ouvi muitas confissões. Converso com pastores. Já aconselhei pastores e já fui aconselhado por eles. Eu sei que a igreja não é um lugar fácil. O pastor Ademir, que eu admiro muito, respeito muito, amo muito, ele sempre dizia assim: só Jesus para aguentar essa noivinha.
Só ele aguentar essa noivinha, que somos nós, a igreja. Só que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com os artigos da fé, com as mensagens. Eu sei que o que eu estou falando aqui para muita gente não é novo. Para muita gente isso está vindo outra vez, é recorrente. Esse tipo de mensagem eu já ouvi. E isso vai fazendo com que a gente se torne crítico. Nosso coração fique duro. E que a gente tenha facilidade de reclamar. Nós começamos a perder a capacidade de enxergar tantas coisas boas que Deus tem feito e começamos a focalizar as coisas que nos desagradam. O sujeito vem no culto, já está na igreja há muitos anos. Isso não é geral. Tem muita gente que não é assim, eu sei disso. Mas às vezes a pessoa vem no culto e ela fala, hoje o pastor teve uma hora ali que ele se perdeu, não achei muito bom não. O louvor hoje... gostei, essas músicas já estão meio batidas. Só que o novo membro vem, o novo convertido vem e tudo aquilo para ele é uma festa. Que maravilha, que coisa linda. Sai da igreja todo entusiasmado, encontra com o crente antigo lá na igreja e fala, irmão, que bênção, né? O irmão fala assim, se o pastor vivesse o que ele falou, tava bom. É uma tendência, mas nós precisamos romper com ela. Por quê? Porque Deus continua fazendo maravilhas, não importa quanto tempo a gente esteja aqui. E nós precisamos nos alegrar. Sabe qual que é um dos fenômenos da igreja evangélica atual? Como muitos crentes de hoje vêm daquela geração de 80, final da década de 70, década de 80, que enfrentou a barra mesmo, que arrancou o toco nesse país. A igreja evangélica não começou hoje com os fenômenos mega igrejas, não. A igreja evangélica começou numa época em que as pessoas tinham vergonha de dizer que eram crentes, porque todo mundo caçoava. Hoje até é moda, né? É fashion falar que é evangélico. É fashion. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Puxa, que legal, que igreja. Aquela igreja é legal. Você precisa ver o pastor legal. Não tem mais aquele preço que muitos irmãos nossos pagaram. Só que hoje essa geração de 80 está na igreja ainda. E ela está vendo tudo que está por aí. Muitos estão desanimando e muitos estão sucumbindo à tentação da busca pela novidade. E aí você tem aqueles irmãos, corre lá na igreja do fulano que lá está tendo a unção da lagartixa. Você sabe o que é isso, né? Isso existe, não é brincadeira. A unção da lagartixa é uma unção em que as pessoas ficam grudadas na parede durante todo o período do culto. Unção do touro. Isso aconteceu numa igreja em São Paulo. As pessoas, durante o culto, punham a cabeça para baixo, balançavam o pé para trás e davam cabeçadas umas nas outras. Durante o culto, unção do riso. Pessoas que ficavam deitadas no chão durante todo o tempo do culto, rindo feito umas desesperadas. Unção disso, daquilo, da águia. Unção da águia, o pessoal abria o braço e ficava correndo no meio da igreja. Tipo, tô voando. E isso assolou a igreja, coisa de 5 anos atrás, que os irmãos não têm ideia. Varreu a igreja, todo mundo embarcou. Vocês notaram que Deus só deu dente de ouro num período de 6 meses na vida da igreja? Nunca aconteceu isso na história e talvez nunca mais aconteça, mas teve uma fase que não tinha um que não ganhava. Primeiro IPI de Londrina fez assim, irmão ganhou um dente de ouro? Glória a Deus, pode dar o testemunho, mas antes tem que passar pelo crivo do dentista. Acabaram os testemunhos na igreja. Acabaram os testemunhos dentro da igreja. Como? Nós não estamos dizendo que não acreditamos, só estamos dizendo que o dentista tem que constatar e afirmar, realmente essa pessoa recebeu. Bom, ninguém mais nem procurou. Moda sem fim, moda de louvor assim, moda de louvor assado. O sujeito vai agora tocar chofar nos cantos da cidade, porque a cidade vai ser ganha para Jesus quando tocar um chofar. Coisas que nunca na história do cristianismo se viu e a nossa geração faz. Por quê? É a busca pela novidade. Nós estamos, no fundo, vamos dizer a verdade, cansados dessa mesmice. Nos acomodamos na rotina espiritual, cansamos, queremos novidade, pastor. Pastor, esses cultos estão todos iguais, dá uma novidade aí para nós. Deixa eu dizer para você o que é novidade. Novidade é a gente batizar 50, 60, 100, 200 pessoas todos os anos, que são pessoas que estão saindo das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Um dia lá em Marília, um sujeito disse assim para mim, você é pastor da IPI, não é? Eu falei, sou. Mas não é uma igreja fria? Irmão, você vai falar isso para o pastor da igreja? Eu falei, me fala, o que é fria na sua concepção? Uma igreja que não é avivada. Tá bom. O que é uma igreja não avivada na sua concepção? Uma igreja que não experimenta o poder do Espírito. Tá bom, até aqui você só está me enrolando. O que é uma igreja que não experimenta o poder do Espírito? Uma igreja... Falei, irmão, vem cá. Nos últimos 4 anos, nós recebemos 400 novos membros. Se isso não é uma igreja avivada, eu não quero ser uma igreja avivada. Porque o meu compromisso
é com a expansão do reino de Deus, com a glorificação do nome de Jesus e com vidas sendo salvas pelo poder do Espírito de Deus. Isso é novidade, é isso que eu espero ver acontecendo. Novidade é crente que decide não mais ficar esquentando a cadeira da igreja, mas resolve sair, trabalhar, desenvolver ministério, aconselhar pessoas, pregar o evangelho, ir pelas praças, ir no vizinho, ir no sujeito do trabalho e dizer: vem cá, meu amigo, eu tenho uma mensagem que não tem nada de nova, mas que para você pode fazer toda a diferença. É isso que eu vejo. Não vejo uma igreja se distraindo. Não é meu projeto pastoral, irmãos, distrair os irmãos. Ficar pensando e sofrendo, o que eu vou fazer no próximo culto, porque senão ninguém vai gostar. Esse não é o meu projeto pastoral. Vidas sendo salvas. Não tem alegria maior do que ver uma pessoa se convertendo a Jesus. A Bíblia diz que até hoje os anjos fazem uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Festa nos céus é em virtude de uma conversão, uma que seja. Então eu preciso romper com essa tendência minha a achar que tudo está ruim e começar a me alegrar com o que Deus está fazendo. Eu não quero vir no culto para julgar o culto. Não foi para isso que eu fui chamado. Eu não fui chamado para julgar o culto, dar nota. Um irmão lá de Marília falou assim: pastor, sua nota hoje foi 10. Sua nota hoje foi 5. Ó, pastor, hoje foi 7. Quem foi que te fez juiz do culto, da palavra? Eu não vim aqui julgar se foi bom ou ruim o louvor, quem fez, quem não fez. Eu vim aqui porque eu tenho um Deus que é digno de louvor, glória, honra e adoração pelos séculos dos séculos. E eu vou fazer o meu melhor. E se eu perceber que alguém não está fazendo o seu melhor, eu vou chamar esse alguém. Se eu não puder chamá-lo, eu vou chamar um líder da igreja e dizer assim: olha, eu acho que aqui podia melhorar. Olha, tem coisa boa acontecendo no nosso meio, mas pode ficar ainda melhor. Vamos trabalhar juntos. Nós estamos precisando na igreja de gente que arregace a manga e que diga: eu vou junto, eu quero contribuir, eu estou feliz com o que Deus está fazendo e eu quero dar a minha contribuição. Essas pessoas que ficaram o dia inteiro ali esqueceram dessa bênção, murmuraram quando podiam agradecer. Afinal de contas, enquanto os outros estavam na praça sofrendo a angústia de não saberem o que seria das suas vidas, os que estavam trabalhando estavam ali com o coração satisfeito, que já estavam garantidos naquele dia. Irmãos, nós que estamos aqui, e nós sabemos que a vida cristã não é 100 metros rasos, a vida cristã é maratona. Nós sabemos o quanto nós devemos ser gratos por cada dia que nós já estamos aqui e por cada dia que Deus ainda nos manterá aqui para a sua glória e para o seu louvor. Amém? E aí, por último, nós aprendemos nesse texto o seguinte: que nós precisamos redescobrir a bênção de nos alegrarmos uns com os outros. Porque essa foi, quem sabe, a pior dificuldade dessa turma. Ao invés de se alegrarem com os que, embora tenham passado o dia desesperados, no final do dia receberam um denário. Que bênção, meu Deus do céu! Que bênção que esses homens não voltaram para casa com um dinheiro insuficiente, mas voltaram para casa com um denário. Em vez de se alegraram, ficaram chateados. Por que ficaram chateados? Porque estavam centrados em si mesmos e perderam a capacidade de se alegrar com os outros. Às vezes na igreja a gente perde essa capacidade de se alegrar com os outros. Um dia eu fui lavar meu carro num lava rápido de um sujeito crente lá da cidade de Marília. E aí eu estava lá lavando a minha Marajó, sensacional, 82, e o sujeito com o maior cuidado para a água não entrar pelos vãos que o carro tinha em várias partes diferentes. Eu dizia: cuidado, vai entrar água aí, cuidado. E o sujeito só tentando vedar ali, lavando meu carro com o maior carinho e tal. Chegou um outro rapaz amicíssimo meu da igreja com um carro novo. Não novo, porque era 0, alguma coisa assim. Devia ter uns 7, 8 anos de uso, mas para ele era novo, porque ele trocou um carro pior que ele tinha por aquele lá. Parou ali: Marcelo, vem ver o carro que eu comprei. E eu fui lá. Falei: puxa, rapaz, que bênção. Você comprou? Comprei. É seu? Já é. Maravilha, parabéns, Deus te abençoe, fiquei feliz. Nossa, muito melhor que seu carro antigo. E nisso o rapaz lava rápido, que era crente também, ficou passando assim em volta do carro. Quanto você pagou? Pô, paguei tanto. 10 mil, por exemplo. Rapaz, se você me falasse, eu tinha um pra você por 8. É, mas pelo menos tá inteiro, né? Esse aqui, pô, não, ó, tem massa aqui, tem massa aqui, tem mais. Eu falei: para, rapaz! Falei: para de estragar a alegria do outro. Que hobby mais maluco esse seu? Estragou. O outro ficou olhando pro carro assim, não sabia se chorava, se punha à venda.
que era para ser um motivo de alegria, virou um motivo de decepção. Gente que não sabe sorrir junto com o outro e dizer parabéns, estou feliz por você. O jeito fala, irmãos, estou aqui para contar um testemunho. Olha, estava 3 meses desempregado e agora Deus me abriu uma porta. E o outro fala assim, e eu que estou um ano, você não sabe o que é ser desempregado, você é feliz, eu que sou um desgraçado. Irmão, comprei uma casa. E nem me fala em casa porque eu estou lá morando de aluguel. A gente perdeu a capacidade de se alegrar com as pessoas. O tempo vai nos deixando frios em relação aos outros. Nós perdemos essa dádiva que é rir quando o outro ri. E chorar, obviamente, quando o outro chora. Mas não fazê-lo chorar. Esses homens perderam isso. E nós precisamos recuperar isso na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é uma família. E se as pessoas não encontrarem força em nós, vão encontrar aonde, irmãos? Igreja carrancuda. Calbart tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, igreja triste, sombria, isso não é igreja. Outra coisa. Igreja é um ambiente de alegria. Cristo nos encontrou naquela praça, irmãos. E se chegou alguém aqui agora e Deus está fazendo uma obra na vida dela, tá certo que talvez algumas pessoas que acabaram de chegar tenham experiências de Deus que eu nos meus anos todos nunca tive. É possível. É possível que gente que chegou agora tenha uma experiência de cura de uma doença que você não teve e tem que conviver com a doença há muito tempo. É possível que pessoas experimentem dádivas que você considera que você não experimentou ainda. Posso te fazer uma sugestão? Alegre-se, porque tudo isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Há muitos irmãos na igreja que são os trabalhadores da primeira hora. O meu desafio nessa noite é para que não sucumbam às tentações do desânimo, porque é um privilégio termos sido chamados na primeira hora, irmãos. Há muito tempo que já não estamos naquela praça. Precisamos ser agradecidos, precisamos celebrar isso. Há irmãos que chegaram um pouco depois, mas que também já trabalharam bastante. De quando em quando cansam também. Mas para esses irmãos eu quero dizer, alegrem-se, celebrem. Também há muito tempo vocês já não estão naquelas praças e Deus tem cuidado de vocês. Há pessoas que estão chegando agora, nem chegaram direito ainda, estão querendo chegar. A minha palavra é preparem-se. Porque nós não queremos vocês aqui hoje, amanhã e depois de amanhã vocês já foram embora. Nós queremos que vocês sigam conosco. A vida cristã está toda pela frente. Esses dias eu entrei numa crise até razoavelmente profunda. Esses dias não, já faz coisa de 1 ano. Eu tenho mania de falar esses dias e às vezes faz 10 anos. Mas esses tempos atrás eu entrei numa crise razoavelmente profunda, pensando sobre a minha idade. Não por me achar velho, por me achar novo demais. Eu assumi a primeira IP de Marília como pastor titular com 27 anos. Fiquei 4 anos lá, agora estou com 31. E eu falo, Senhor, se a vida transcorrer normalmente, eu tenho mais 40 anos de ministério pela frente. E isso me assustou de um tanto, irmãos, que vocês não têm ideia. O quanto isso me assustou. E eu dizia para Deus nas minhas orações, Senhor, eu não quero te envergonhar. Eu não quero envergonhar o Evangelho. Eu não quero fazer da minha vida um motivo para pessoas se afastarem de ti. Eu não quero jogar minha família no lixo. Eu não quero perder minha esposa. Eu não quero abrir mão dos valores que eu tenho. Eu não quero cansar. Eu não quero desanimar. Eu quero continuar confiando em ti. E eu chorei muito na presença de Deus aquele dia, dizendo, Senhor, cuida de mim, porque eu tenho muito pela frente. Muito, muito. Eu costumo dizer que eu aprendi a não me deixar encantar com esses fenômenos que aparecem hoje e amanhã já desapareceram. Tempos atrás apareceu uma menina na televisão com 9 anos que era pastora. Alguém chegou em mim e falou assim, pastor, você precisa de ver que bênção. Uma menina de 9 anos é pastora. Eu falei, coitada, 9 anos, pastora. Irmãos, vê se isso tem algum cabimento. Vê se tem algum cabimento. 9 anos. Uma criança que devia estar sendo cuidada pelos seus pais. Amada, tratada, agora carrega as doenças, os traumas, as dificuldades de uma comunidade inteira, aparece na televisão, fica recebendo ligação durante a semana, tem que começar a cumprir a agenda. Aí passa um tempo, você não ouve mais falar dessa menina. Porque simplesmente fizeram com que ela queimasse uma etapa que ela não devia ter queimado. Tudo isso para o nosso entretenimento, é a tal da novidade. Os Big Brothers da vida, que hoje são sucesso, amanhã você nem lembra quem que foi. Nem por que esse programa existe. Às vezes eu fico pensando, por que esse programa existe? Ele serve exatamente para que isso aí? Se você quiser saber a minha opinião, eu escrevi um artigo chamado Big Bronca. Eu tenho uma bronca com esse negócio de você eliminar outros em nome do prêmio final, porque essa é a razão de existir do Big Brother.
Pessoas competindo para eliminarem-se a fim de conquistarem o prêmio final. Esse é o mundo em que nós vivemos, em que você faz isso na frente do Brasil inteiro, passa a perna, cria intriga, fala bem de você mesmo, se ensoberbece para ganhar um prêmio em dinheiro. Não é assim que é o Big Brother? Não é isso? Não é essa? Não assista, irmão, por favor, não assista. Ah, pastor, mas não tem mais outra coisa passando. Desligue! Qual o problema de desligar? Não perde, não queima. A televisão não explode. Se você quiser assistir de novo no outro dia, pode ligar, vai estar passando alguma coisa ali. Não tem problema desligar. Leia um livro, leia uma revista, ore, converse. É o que eu estou falando isso, assim, eu sou um daqueles que tem que se esforçar para desligar aquela porcaria. Mas tem coisas que eu já decidi que eu não assisto. Não quero pôr lixo na minha cabeça, não gosto. Sabe, não gosto. Eu prefiro fazer boas escolhas. Eu quero depois ajudar meus filhos a fazer boas escolhas também. Quero ser exemplo, não só alguém com blá blá blá. Quero fazer boas escolhas hoje para ser um exemplo de boas escolhas. Mas eu não sei por que eu estou falando isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok? Mas o que eu estava dizendo é que nós vivemos uma geração que produz fenômenos de meia hora. Titãs escreveu uma música dizendo: a maior banda de todos os tempos da última semana. Essa é a nossa geração. Sabe quem são os admiráveis na minha lista? São as pessoas que estão na igreja, andando com Deus há 30, 40, 50 anos e nunca deram um motivo para que nos envergonhássemos delas. Tive uma zeladora na nossa igreja em Marília, ficou 36 anos como zeladora da igreja, irmãos. Pense uma pessoa 36 anos como zeladora de uma igreja. Pense. Gente chegando de manhã, de tarde, de madrugada, no feriado, no final de semana, gritando, fazendo barulho, mexendo nas suas... Pense, uma igreja toda frequentando a sua casa, que morava do lado ali da igreja. Essa mulher acordava todos os dias, e eu vi isso os 13 anos que eu fiquei lá, às 5 horas da manhã, e orava por todos os membros da igreja que ela conhecia. Por 36 anos, eu nunca ouvi aquela senhora fazer uma reclamação. Você tocava lá meia-noite, ela levantava da cama, abria a porta com um sorriso. Parou de trabalhar porque ficou cega de um olho. E eu nunca a ouvi reclamar. Ela, para mim, está na minha lista assim, de pessoas notáveis. Gente que está aí anos de fé. Pessoas que são antigas, já velhas de igreja. Pessoas admiráveis são essas. Eu quero ser como elas. Eu quero também viver a minha vida inteira. E chegar ao final e dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Guardei a fé significa mantive a fé intacta. Policarpo, bispo de Esmirna, eu vou terminar com a história dele. Policarpo era um senhor, bispo da igreja em Esmirna, e que foi declarado o inimigo número 1 do Império Romano. A sua prisão foi decretada e todos os exércitos de Roma estavam empenhados em encontrar Policarpo e prendê-lo. Quando um cristão denunciou Policarpo, traindo a igreja e denunciando onde Policarpo morava, vários soldados, pelotões inteiros do exército romano foram até a sua casa para prendê-lo. Cercaram um casebre pequeno, sem nenhum luxo, no meio da mata, e ao entrarem, assustaram-se com a figura de um senhor de 86 anos de idade. Prenderam-no sem resistência nenhuma, ele acompanhou os soldados e foi apresentado diante do imperador. O imperador mandou reunir os habitantes de Roma, como se fazia naquela época. Eles encheram provavelmente um lugar como o Coliseu e clamaram pela morte de Policarpo. O imperador olhou para Policarpo, um senhor já frágil, e disse assim: Policarpo, considera a tua idade, nega a Cristo e eu te solto. Policarpo, você já está velho, para com essa bobagem. Nega a Cristo diante dessas pessoas e eu solto você, você segue a sua vida. Eu não imaginei que você fosse tão velho assim. Sabe o que Policarpo respondeu, irmãos? Imperador, há 86 anos sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Como eu poderia negar o meu Senhor e Salvador? Então o imperador olhou para ele e disse: você não me dá outra opção. Mandou acender a fogueira, amarrou Policarpo numa haste e ele foi queimado vivo. E os seus discípulos, membros da igreja que ele pastoreava, que o assistiam de longe, disseram que viram
tiveram uma visão de como que uma pomba saindo do seu interior e voando na direção do céu, como se o espírito de Policarpo estivesse sendo recolhido na presença do Pai. E aquilo alegrou o coração dos seus discípulos, porque Policarpo foi um homem que por 86 anos serviu a Deus com dedicação e alegria. Está na minha lista de admiráveis. Pessoas que vão em frente, que cansam, que sofrem, que às vezes até pensam em largar tudo. Eu já pensei, você eu acho que já pensou também. Mas que se enchem de uma nova força e seguem em frente. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Vale muito a pena. Então, se você está aqui há muito tempo, é trabalhador da primeira hora, alegre-se hoje, meu irmão, por favor. Alegre-se, deixe-se alegrar, porque você é um privilegiado. Chegou não faz muito tempo, alegre-se, você também é privilegiado. Está chegando agora, você também é privilegiado. E todos nós temos muito pela frente. E vamos fazer isso em nome de Jesus e para a glória dele. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.